Seja bem-vindo ao Fala DRL, o podcast que te conecta com o mundo dos negócios. Aqui na DRL somos mais do que uma distribuidora, somos uma parceira dos lojistas, assim como você. Estamos na segunda temporada do podcast Fala DRL e se você perdeu algum episódio, volta no YouTube ou no Spotify e procura por Fala DRL. O assunto de hoje é imagem pessoal e a importância dela no trabalho. Para falar sobre isso, convidamos Paula, que é professora e consultora de imagem. Paula, bem-vinda. Muito obrigada por ter aceitado falar com a gente sobre esse assunto que eu acho importantíssimo. Eu que agradeço a participação e eu adoro falar sobre esse assunto, então é um prazer para mim estar aqui. Tá, Paula, então vamos começar. Qual que é a importância da imagem pessoal no trabalho? Na verdade, assim, eu gosto até de fazer uma analogia para que as pessoas entendam que a imagem pessoal é como se fosse uma embalagem de um produto. Então, quando a gente vai no supermercado, às vezes a gente está acostumado a comprar, sei lá, uma certa marca de um leite e tem um leite amassadinho e um bonitinho. Qual que a gente pega normalmente? O bonitinho. Por que a gente pega o bonitinho, né? O conteúdo é o mesmo, né? E às vezes é porque a gente já acha que o conteúdo tá danificado. Então, a imagem pessoal é exatamente igual à embalagem. Ela mostra os nossos atributos, que é o conteúdo, né, do produto. Então, se você não consegue mostrar os seus atributos ali na sua imagem pessoal, você não consegue passar pelo teste da embalagem e, de fato, mostrar que você é competente, que você, de fato, tem como crescer naquela empresa ou ter mais clientes, enfim. Então, é muito importante. Eu falo que o talento é tão importante quanto a imagem pessoal. E a imagem pessoal é tão importante quanto o seu talento, né? Uma coisa anda com a outra. Tem que estar alinhado os dois. E isso conta não só dentro da empresa, mas também né, para o cliente. O lojista vai atender o cliente. Como é que ele deve se portar? Qual que é a roupa? Às vezes não tem um uniforme. O que ele pode usar? Então, na verdade, eu falo que imagem pessoal é importante na vida. Não na vida profissional, mas na vida em todos os sentidos. Porque hoje a gente não separa mais o profissional do pessoal, Sim. né? Com a rede social. Antigamente eu te conhecia, hoje, como tinha rede social, eu esquecia. A gente encontrava na padaria, nunca nem imaginar que era você. Hoje não. Hoje muitas pessoas seguem umas às outras sem conhecer. Sim. Então acaba que a gente não consegue separar as coisas. A gente é um só. Marca pessoal, né, que eu falo. Então, é muito importante a gente estar alinhado em todos os sentidos. Agora, no profissional, aí, né, no touch a touch com o cliente, eu acho que eu posso falar, primeiramente, dos cuidados básicos. Que eu sempre falo que o povo acha que imagem pessoal é só vestimenta, né, roupas caras. Não. Vamos começar pelo básico, né? Então, eu sempre brinco assim, lavar os cabelos... Que mulher, né, principalmente brasileira, tem essa dificuldade. Eu entendo, gente, que a nossa vida é muito ocupada, Corrida, muito louca. A gente tem vários segmentos de vida, né? A gente é profissional, a gente é mãe, a gente é mulher, enfim. Mas esses cuidados básicos, eles são, assim, inegociáveis. Porque não adianta nada você estar impecável no vestir, com uniforme, ou que seja, ou sem uniforme, mas com os cuidados pessoais, né? Que não estão muito alinhados ali. Então, lavar os cabelos, cuidar da pele, né? Eu falo que hoje todo mundo tem olheira, até a criança, até meu filho de 8 anos tem olheira. Então, esses fatores, essa vida que a gente leva, né? Fatores intrínsecos, extrínsecos, alimentação, o próprio celular. Então, o que a olheira passa de bom hoje? Né? Hoje não, né? Nunca passou nada de bom, mas... então, assim, se maquiar, e quando eu falo se maquiar, as mulheres acham que é se montar inteira e passar milhões de produtos, principalmente as pessoas que trabalham, que, né, eu sei que pega transporte público, acorda cedo, mas, gente, é uma maquiagem de 7 minutos. Rapidinha. É o básico, é cobrir, de fato, essas imperfeições que a vida foi nos dando, né? O cansaço foi nos dando. Então, uma maquiagem muito, muito, assim, prática e objetiva, feita em poucos minutos. Para as mulheres, as unhas, né? Porque tem essa questão, principalmente quando a pessoa está em chão de loja, vai mostrar um produto e aí... A unha tá toda descascada. Isso passa, não tem como, passa desleixo.
Então, não tem roupa, não tem uniforme que consiga, né, superar aí a falta de cuidados pessoais. E para o homem, acho que é a mesma questão também, né? Tem homem também que tem essa dificuldade de cuidar dos cabelos. Às vezes ele até lava o cabelo com frequência, mas tem esse problema aí da seborreia, caspa, enfim. A barba hoje, que é muito usada, o homem tem que entender que barba também tem que cuidar, né? Tem que hidratar às vezes. Então, o mesmo cuidado que a gente tem aí com os cabelos, eles têm que ter com a barba. A unha do homem também, porque ele acha que só porque ele não faz unha, ele não tem que cuidar. Então, também tem essas questões. Né, o cheiro também. Então, assim, eu falo que o cabelo, por exemplo, as pessoas, elas se acostumam com o cheiro ruim do cabelo sujo, né? E é igual, eu não sei, quando a gente usa perfume muito tempo, a gente para de sentir. Acostuma com o cheiro. A gente acostuma com o cheiro. As pessoas que fumam, né, não conseguem sentir o cheiro mais. É a mesma coisa do cheiro do cabelo sujo ou de falta de algum cuidado ali. Então, tem que ficar atento a esses cuidados básicos, primeiramente. São detalhes simples que não vai tomar tempo. Não precisa ter dinheiro, né? Todo mundo pode fazer. Então, assim, são básicos que funcionam. E a outra questão é realmente o estado daquela vestimenta, né? Das roupas que a pessoa está usando, seja ela de uniforme ou não. Então, por exemplo, manchas. O que a mancha passa de bom? Não tem como. Ah, mas eu vou colocar aqui, ninguém vai ver. Mas às vezes ela vai pegar alguma coisa no estoque e aí ela vai acabar passando essa, né? Deixando essa mancha aparecer. Outra coisa também, furos. Então, aquele furinho que você acha que ninguém vê. Aquele furinho também passa desleixo. Roupa amassada. É óbvio que a gente tem tecidos naturais, né? Que eles se amassam ao longo da nossa... Do dia, né? Exatamente. É diferente, é completamente diferente de você sair amarrotado, né? E hoje, assim, eu não sei se você tem, mas assim, uma dica da vida, eu acho que é o ferro a vapor. Lá em casa a gente nem usa ferro mais. Ferro a vapor, 2 minutos, você, né, passa aquela roupa. Prático, não estraga as suas roupas também, porque o ferro, eu falo que é assassino de roupa às vezes, né? Ele estraga alguns tecidos, mas as pessoas têm que entender que sair amarrotado não é a mesma coisa de ficar amarrotado, né? Um tricoline, um linho, ele vai marcar à medida que você se movimenta. Mas a gente consegue perceber quando é uma roupa que se acordou, saiu amarrotado, de uma roupa que amassou ao longo do dia. Exatamente, porque o amassado ao longo do dia, ele mostra as marcas, né? Então, quando você mexe os braços, senta, coloca o cinto de segurança. O amassado da gaveta, ele é completamente diferente. Então, esses cuidados eu acho que ajudam bastante. E eu sei que, como eu disse, é difícil mesmo, né? Mas eu falo que, como tudo na vida, as pessoas confundem muito imagem pessoal como algo fútil. E não é. A mesmo jeito que, por exemplo, eu amo pizza. Eu posso comer pizza todos os dias? Não dá. Eu poderia, mas ia trazer consequências graves na minha saúde, né? É a mesma coisa da imagem pessoal. Então, eu, por exemplo, eu falo com uma cliente minha que ela adora treinar, né? Ela treina sei lá quantas vezes. Eu odeio treinar, mas eu sei que é importante pra mim. Então, eu faço pelas consequências que isso me traz. Tá? E ela odeia acordar pra lavar o cabelo. Fala, então você vai acordar na força do ódio pra lavar o cabelo e eu vou acordar na força do ódio pra malhar. Por quê? Porque nós somos adultos e adultos têm que resolver né? Tem que fazer o que tem que ser feito. Então, basicamente, a imagem pessoal é a mesma coisa. A gente não usa o que a gente quer, a gente não faz o que a gente quer. Ou seja, quer dizer, a gente pode até fazer, mas a gente vai ter consequências graves ali. Porque o ser humano, ele é visual, cada vez mais visual. E ele julga, assim, inconsciente ao inconsciente pela embalagem, ou seja, pela imagem pessoal. Então, não tem como fugir disso. Como diz Michelle Obama, né? Não é justo fazer isso, julgar a pessoa meio pelo visual dela, pela imagem pessoal, mas é real. O ser humano é assim, né? Então, eu tenho um exemplo que recentemente a gente estava fazendo entrevistas de emprego aqui e a primeira menina, ela chegou no horário assim, ok, não estava tão adiantada, mas também não se atrasou, estava impecável, assim, roupa alinhadíssima. E assim, na hora que eu vi, eu falei assim, nossa, essa menina, ela já apresentou que ela é boa. Ela pode, às vezes, não saber o que a gente precisa, mas
só da imagem pessoal que ela transmitiu, que ela se arrumou, fez total diferença, né? Exatamente. Em relação aos outros, que teve outros que você viu que ele parece que saiu de casa do jeito que tava e sem veio. cuidado, né? É isso, assim. Por que você já pensou isso dela? Porque ela passou exatamente isso, competência, autocuidado. Se ela tem autocuidado com ela, a probabilidade de ter autocuidado, o cuidado, no trabalho, é muito grande. Agora, se ela não tem com ela mesma, a probabilidade dela te deixar na mão é muito grande, né? Tem uma frase, provavelmente você já escutou, que é você se vestir para o trabalho que você quer ter antes de ter ele. O que você acha sobre isso? Olha, eu acho que é super certo isso. Se é a sua meta de vida, por exemplo, ter um cargo maior do que você tem hoje e você já tem os atributos ou está, né, estudando para ter esse conhecimento, você tem que colocar a imagem, ou seja, a embalagem desses atributos que você já está adquirindo para conquistar essa vaga. Por quê? Porque as pessoas, elas começam a te enxergar já nessa vaga, né? É igual, às vezes, quando a gente entra numa loja e a gente já olha assim e fala, não, aquela lá é o gerente. E aquela lá é a vendedora, aquela lá é a estoquista. Por que a gente faz isso, né? Porque a gente julga, como eu falei, é inconsciente, né, do ser humano. É óbvio que a gente pode fazer uma reflexão depois, né? Mas a maioria das pessoas, elas julgam e nem sabe que tá julgando. Então, ela acha que aquela pessoa é a gerente e quando surge aquela vaga, ninguém aparece mais na cabeça, a não ser a pessoa que já está ali representando, tanto na embalagem quanto... Porque não adianta também não ter a competência, né? Então, eu sempre friso isso, assim, não adianta você se tornar um personagem e não ter, de fato, as competências. Então, como eu falei, a imagem pessoal é muito importante, o talento também. Então, os dois têm que estar alinhados. Mas a gente tem que, eu acho que a gente já se portar, né? Tem vários estudos que falam que a probabilidade disso acontecer é muito mais rápido e com certeza vai acontecer. Aqui na DRL nós temos muitos representantes, tanto homens como mulheres. E aí eles atendem, vão até as lojas, às vezes é um dia cansativo, calor, muito, né? Belo Horizonte, Minas Gerais, no geral, é quente. Dica de vestimenta para se apresentar bem para o cliente, porque às vezes a pessoa é muito boa de venda, mas se ela se arrumar e tivesse se apresentando melhor, às vezes ela vende até mais. Com certeza. Uma dica para homem e para mulher. Tá. Primeiramente, assim, essa questão do calor, de fato, é uma questão, né, que atrapalha muito. E hoje a gente tem tecidos artificiais que acabam esquentando um pouco mais, tecidos tecnológicos e tecidos naturais. Sim. Então, para essas pessoas que vão ficar andando no sol, né, e principalmente em temporadas mais quentes que a gente teve aqui, Sim. Eu acho que vale pensar nisso, sabe? Em os tecidos mesmo, escolher os tecidos para que ele fique mais confortável, que não dê cheiro, não transpire a mais, porque não transpirar não é possível, mas pelo menos não transpirar mais e não dê esse cheiro em contato com o tecido. Os cuidados pessoais, né? É muito grande. E para a mulher, principalmente, muitas mulheres falam, mas como ficar maquiado o dia inteiro no calor, né? Parece que derrete. Então, tem várias dicas, assim. A primeira delas é, eu, por exemplo, sou um super exemplo, porque eu saio de casa muito cedo, todos os dias praticamente, e volto, né? Eu tenho várias coisas a fazer no dia. E eu não tenho esse momento de repor maquiagem, eu nem, né, minha bolsa é super pequenininha, eu só levo mesmo pra repor batom e pronto. E o que faz eu ficar né, intacta aí o dia inteiro é, de fato, a preparação da pele. Então, acho que isso ajuda bastante. E o homem também, ele pode usar de alguns artifícios aí de preparação, né, que não tenha cor, caso ele não queira usar uma maquiagem, de fato. Mas eu acho que essas dicas... E, assim, conforto, hoje, é quase que um fator imprescindível. Então, a gente sabe quando a pessoa não está confortável. Sim. É horrível, né? Quando, por exemplo, seu pé dói. Daí você não consegue andar direito, você não consegue pensar direito, você não consegue apresentar o seu produto direito. Então, eu acho que hoje a gente tem muitas opções no mercado para que você fique confortável,
Então, a pessoa que vai andar, né? Ela não tem necessidade de andar com salto. Sim. Tem várias opções sem Uma salto. sapatilha. Então, assim, eu acho que sapatênis, no caso de homem, né? Então, a gente não precisa estar desconfortável, porque isso vai impactar nas suas vendas, no jeito que você apresenta o seu trabalho. Então, acho que essas dicas, elas são boas aí pro dia a dia. Agora, falando no escritório, às vezes a mulher tem a opção de colocar salto, porque não vai andar tanto, vai ficar mais sentada. Questão de roupa, falando de mulher. Eu já ouvi falar, se tá mostrando mais em cima, esconde embaixo. Existe essa regra? Como é que funciona? Olha, as pessoas têm que entender o seguinte. O ser humano, ele busca por pele. Tá? O nosso olhar, ele, quando a gente olha para a pessoa, a gente busca onde tem pele. Por isso que a gente olha primeiro pro rosto. Se a pessoa, por exemplo, tá com decote, a gente vai olhar na extensão do decote. Então, isso não quer dizer que a pessoa esteja desejando a outra, não. Mas olhar assim, não tem como, é inconsciente. Então, se a pessoa mostra muita pele no ambiente profissional, ela vai atrair olhares, sejam eles de desejos ou não. E isso vai acabar gerando um sentimento de ameaça para as outras pessoas. Então, muitas mulheres, assim, hoje na consultoria, né, eu já tenho alguns casos que as pessoas, elas vêm até mim e falam, Paula, eu não tenho mais amiga, eu perdi meu trabalho, eu não sou respeitado no meu trabalho, enfim. Por conta da sensualidade. E a mulher brasileira, ela gosta muito dessa questão, né? Até mesmo pelo clima que a gente vive. E as opções de roupas que nós temos também, ela é mais voltada para isso. Sim, tem muito mais opção, porque é um gosto, né, da mulher. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque no ambiente pessoal também, né? Mas no profissional é muito mais grave. Sim. Porque quando a gente sente um sentimento de ameaça para outra pessoa, a gente quer distanciar dela, né? É uma defesa. Então, acaba que ela perde... Eu tenho vários casos de perda de promoção, né? De a própria amizade, da pessoa ficar excluída no ambiente de trabalho, ou até mesmo ir para a demissão, ou até mesmo não ter clientes, justamente por esse motivo, sabe? E ela não consegue entender o porquê. Então, a gente tem que entender que é uma questão do ser humano, e a gente não interpreta muito bem esse olhar. A gente não sabe o que esse olhar, se é um olhar que... Como eu falei, todo mundo olha. A criança, a mulher, o homem, todo mundo olha. Mas o que é desejo e o que não é, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Eu acho que ambiente profissional não é lugar, assim, de mostrar pele, né? Muita pele, justamente por esse motivo, sabe? Se a pessoa realmente quer, né, impactar com a imagem pessoal, acho que você pode usar tudo que você quiser. Mas pensando no profissional, né, como estratégia de imagem, acho que tem que tomar muito cuidado. E a imagem pessoal também está ligada não só à vestimenta, a cuidado pessoal, mas também à forma de se portar. Sim, linguagem corporal. Dá uma dica, assim, para o pessoal sobre linguagem corporal. Às vezes vai atender o cliente, como que ele pode falar. Nós tivemos uma reunião um tempo atrás com os coordenadores, e aí teve um vídeo falando sobre mostrar a palma da mão, que isso ajuda a vender, mostrar que você está disposto ali a ajudar. O que mais, assim, que a gente pode falar sobre isso que ajudaria na venda? Então, em primeiro lugar, eu acho que é a postura. Porque hoje todo mundo tá com essa tendência a se voltar para baixo por conta do celular, né? Então, acho que todo mundo tem problema de postura hoje. Não tem uma pessoa que realmente, né, esteja com uma postura impecável, assim. E só da gente se atentar a isso, acho que a gente dá uma melhorada, assim. Porque toda hora, né, que a gente tá indo, a gente quer curvar, né? volta. Então, acho que isso é bem importante também. E a gente tem que pensar também que o corpo fala, né? Então, às vezes a pessoa, ela é muito expressiva. Eu tenho uma cliente, por exemplo, que ela era muito... Agora, a gente fez o Botox justamente por isso. Porque ela era tão expressiva que, quando a gente tava conversando, ela tava sempre com cara de brava. E aí, ela tinha esse ruído de brava, né? Então, as pessoas achavam que ela era muito brava e ela não é. E às vezes, por exemplo, quando a pessoa tá negociando, né, tá com um cliente e a pessoa tá lá com aquela expressão de questionamento, isso transmite uma coisa muito ruim, assim. E tá com essa postura mais aberta, de fato, a palma da mão, né, de não tá retraído ali no lugar, porque isso também vai mostrar interesse em ouvir. Eu acho que fazer contato visual, as pessoas têm muita dificuldade hoje de fazer contato visual, né? Na minha época, assim, isso era tão normal. E eu vejo hoje, principalmente quando eu converso, eu dou aula para várias idades, assim,
E quando eu faço contato visual com as pessoas mais novas, normalmente elas abaixam, assim, o olhar. Tem o fato de timidez, mas também tem... Eu acho que é por conta do telefone também, né? Eu acho que a gente, como a gente não tinha isso, assim, na minha época a gente tinha que fazer, né? Uhum. E hoje a gente, às vezes, faz reunião com a câmera desligada, ou a câmera tá aqui, então o olhar, né? Você não sabe onde você vai realmente olhar pros olhos daquela pessoa. Então, acho que o contato visual é uma coisa que faz toda a diferença. E as pessoas estão se perdendo Sim. em relação a isso, né? E eu tenho um livro, assim, que eu gosto muito que fala sobre esse assunto. Tem um livro e tem o TED, que é uma palestra, que é da Amy Cody, que chama Poder da Presença. E ele tem vários exercícios, assim, de trazer essas mensagens em forma de linguagem corporal. Tem uma que ela usa que é da Mulher Maravilha, não sei se você já ouviu falar, assim. Que ajuda muito, por exemplo, quando a gente vai fazer uma palestra ou fazer uma negociação difícil, apresentar o seu produto antes de você fazer, né, essa reunião, essa palestra, enfim, fazer alguns exercícios ali ajudam muito, assim, você manter com uma postura mais aberta, a memória também, então é muito legal esse livro, assim, eu uso como manual, assim. Como é que é o nome do livro? O Poder da Presença. Quais são os erros mais comuns relacionados à imagem pessoal no ambiente de trabalho? Bom, eu acho primeiro que não entender o código de vestimenta daquela empresa. Então, hoje é legal assim que é muito comum nós consultores de imagem, irmos até a empresa em parceria, desenvolver um código de vestimenta para aquela empresa de acordo com as mensagens daquela empresa. Mas isso é uma coisa que os próprios funcionários podem fazer, né? Fazer uma pesquisa de fato, qual que é a missão, valores daquela empresa, qual que é o público-alvo que ele vai lidar ali no dia a dia, e entender o que é importante, né, de código de vestimento, se é uma alfaiataria mais formal, ou se não, se pode ser mais informal, porque isso, como eu falei, como a gente se conecta primeiro com o visual, e todo mundo que está dentro da empresa, ela está comunicando a empresa, né? Então, acho que tem que estar alinhado esse código de vestimenta, né? Esse dress code que a gente chama. Então, a primeira, essa questão. A segunda, eu vou falar de novo sobre os cuidados pessoais, porque eu acho que isso também é uma coisa que, né, pega muito. Muitas empresas me contratam para falar sobre isso, assim. Coisas muito óbvias, mas que têm que ser ditas, né? Então, essa questão do cabelo, da maquiagem básica, dos cuidados, né, com a pele, com a unha, com o cheiro, enfim, tudo isso, com né, a própria vestimenta, se tá com algum furo, com alguma mancha, com bolinha, enfim, tudo isso são coisas muito básicas que fazem toda a diferença. E a imagem pessoal, ela tá muito alinhada, principalmente quando a gente fala de alguma loja, com a marca, né? Existem marcas, eu acho que é o Outback, que a pessoa, o funcionário abaixa para conversar e olhar no olho do cliente. E isso faz total diferença. Que dica que você daria para a pessoa que está ali conversando com o cliente para conseguir desenvolver uma imagem pessoal alinhada também com o que a marca, com o que aquela loja quer falar? Olha, eu acho, primeiramente, essa questão da marca, as pessoas elas têm que entender que quando a gente usa marcas de vestimento ou de qualquer coisa, mas para vestimento, a gente carrega o branding da marca. Então, todos esses valores que a gente tá, principalmente se ela tem logo, né? Sim. Então, a logo, quando você coloca em você tá colocando valores ali, né? Todo o branding da marca que você tá carregando. Mas eu acho que essa questão, né, de se conectar com o cliente é igual disciplina positiva, né, da criança. Assim, quando a gente vai falar com a criança, a gente abaixa no tamanho dela, a gente fala com uma voz mais suave, mais, né? É a mesma coisa do cliente. A gente tem que estudar o cliente. Eu acho que quando a gente estuda o cliente, a gente entende o que a gente quer passar para aquele cliente, né, aquele dia. Se é autoridade, então eu vou mais formal. As cores, elas comunicam muito, né? Então, tem outro livro também que é a Psicologia das Cores, que é um manual, assim. Então, escolher as cores estrategicamente para aquela ocasião. Eu vou encontrar com um fulano de tal, eu tenho que passar isso, isso, isso. Então, eu vou usar essa cor, eu vou mais formal ou eu não vou mais formal.
Isso é muito usado, né? E a gente tem que aprender a usar isso também a nosso favor. Eu tenho, por exemplo, 2 exemplos. O Obama, quando ele teve o Katrina, não sei se você lembra, um furacão Katrina. Eu lembro do Katrina. Ele foi fazer um pronunciamento e ele estava com uma camisa azul. A azul passa autoridade, passa tranquilidade, confiança, com as mangas dobradas, né? Ele tá sempre impecável de terno, mas esse dia ele estava com as mangas dobradas. Isso inconscientemente passa essa mensagem de pode confiar em mim, eu sou a autoridade aqui, eu vim aqui te ajudar a reconstruir esse estado, né? Então, os políticos fazem muito isso, essa estratégia. Tem uma outra também que eu lembro, eu estava fazendo até pós-graduação nessa época, a gente analisou essa imagem que é da Kate Middleton, na época que a Inglaterra estava com uma crise muito grande, e ela foi fotografada várias vezes com peças repetidas de fast fashion. E aí, as pessoas, elas, né, começam a ler assim, nossa, mas que princesa legal, assim, ela compadece da nossa dor, né? Ela não tá aí gastando loucamente, pelo menos, ainda mais com a história da Inglaterra, junto ali com a França, né? Então, a gente tem que entender que a nossa vestimenta, assim como os nossos atributos, o curso que a gente escolhe, tudo isso são estratégias que podem, né, fazer com que a gente feche muito mais negócio, ganhe muito mais dinheiro, se conecte com mais pessoas, enfim. Teve o caso do William Bonner na tragédia lá do Rio Grande do Sul, que ele estava completamente diferente do que ele fica quando ele está na bancada. Sim. E também foi uma coisa bem que eles pensaram para eles também. Claro, isso assim, e não tá errado pensar sobre isso, né? A gente tem que entender que tá errado quando a gente cria um personagem. Sim. Aí sim, a gente cria um personagem, a gente tá transmitindo algo que a gente não é. E isso também não funciona, porque a gente vai ser descoberto uma hora, né? Aí você compra, por exemplo, você vai lá no mesmo supermercado e compra um chocolate novo com embalagem extraordinária, e você abre aquele chocolate, é horrível, a frustração é muito maior. Sim. Então, é a mesma coisa da embalagem da nossa imagem pessoal. A gente não pode fazer um personagem, a gente tem que estar alinhado ao que, de fato, a gente tem. Então, as pessoas acham, por exemplo, consultoria de imagem ficar mais bonito, esse quadrão da moda. Não é, né? Consultoria de imagem é alinhar os seus atributos, só os seus, na imagem pessoal. Então, é muito diferente. É óbvio que você vai ficar mais bonita, mais arrumada. Vai, é uma consequência. Mas não é só isso, né? Porque senão você cria um personagem, você não vai conseguir manter isso por muito tempo. Eu acho que o que fica aqui pra gente finalizar é você se preparar pro dia. Independente se vai ter que acordar um pouquinho mais cedo para você se arrumar, se passar roupa. Mas é importante você se organizar para começar aquele dia, né? Preparar. Eu gosto de falar assim, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, que seja meia hora dormindo a mais, não vai te dar não vai ter nenhum benefício pro seu sono. Porém, vai te dar vários benefícios no seu dia. Então, assim, tem cliente que fala assim, mas você não sabe como é a minha vida? Você não sabe que eu falo, eu acordo antes das 5 da manhã para que isso aconteça. Por quê? Porque eu fico preguiça, óbvio, todo mundo vai ficar, ninguém vai acordar antes das 5 feliz da vida, né? Isso não existe. Mas eu penso no meu dia. Então, assim, se eu não acordar naquela hora, meu dia vai ser uma catástrofe. Olha o tanto de coisa que eu vou perder, tantas de oportunidades, né? E é a lei de Murphy, quando a gente sai todo desarrumado, assim... Encontra com todo mundo, né? Sempre. Então, prepare-se, não fique com preguiça, né? Pensa, quando você ficar com preguiça ali na hora de acordar, pensa no seu dia, o tanto que isso vai impactar no seu dia de bom, né? Você já acordou mesmo, provavelmente você nem vai dormir. Então levanta. Levanta e vai lavar o cabelo. E vai fazer um café bem reforçado. Isso. E faça desse momento, né? Um momento seu também. Você vai ver como você vai começar a curtir. Porque tem que ser divertido, né? Essa história de se vestir, de se arrumar. Tem que ser bom também. Legal. Muito obrigada, Paula. De nada. Foi um bate-papo muito esclarecedor. Espero que tenha ajudado os nossos clientes, os clientes da DRL e representantes também. Ah, que bom, espero que sim. Obrigada por acompanhar até aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva para não perder nenhum episódio. Siga também as nossas redes sociais para ficar por dentro de tudo que acontece aqui na DRL. Até mais!